Esse é Brian, um homem misterioso que vive em algum lugar da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Enquanto ele lava as vasilhas, ele relembra de sua amada esposa sendo espancada. Os homens que fizeram isso eram muito covardes, porque acorrentaram a mulher e não deram a menor chance de defesa para ela. Depois de pensar tanta coisa angustiante, Brian sai de casa e vai praticar alguns exercícios físicos. Confesso que eu gostei da técnica dele. Eu vou começar a fazer o mesmo. Mas eu só esqueci de dizer que ele é um mestre da luta, e como todo bom lutador, ele sabe que a prática diária é importante, mesmo para quem já é muito bom. Ele tá treinando os seus movimentos ao ar livre e parece não perceber, ou pelo menos ele ignora o que tá acontecendo bem no alto do barranco. Um jovem observa cada movimento que Brian faz e tenta fazer igual, como se estivesse tentando aprender um pouco. E é dele que a gente vai falar agora. Esse cara é o Oscar. Ele é um estudante e tá tentando arrumar um jeito de se defender dos ataques constantes que ele sofre das gangues locais. O bicho tá pegando pro lado dele, tanto que ele mal sai da escola e já tem alguns bandidinhos esperando pra pegar ele de novo. Enquanto o Oscar caminha, os gangsters acompanham ele de carro. Ele finge não perceber que tá sendo seguido, mas quando o carro já tá quase lambendo a traseira dele, Oscar dá meia volta e sai correndo. Assim ele ganha tempo e consegue se esconder atrás de outros veículos. Essa foi por pouco. Brian tá comendo alguma coisa em uma lanchonete ali perto e percebe o que tava acontecendo. É claro que ele já percebia o garoto imitando os movimentos dele, né? Então agora ele descobriu o porquê Oscar tava tentando aprender. Acontece que uma gangue chamada L17 tava incomodando o rapaz. Oscar vai embora e recebe o dinheiro da sua querida avó. Aquela quantia era para pagar algumas despesas e comprar comida, mas quando ela chega em casa, a gangue L17 aparece e começa a fazer algumas ameaças. O gangster chega a dizer que só vai poupar a vida de Oscar por consideração ao irmão de Oscar, que é o capitão da gangue. Mesmo assim, ele toma o dinheiro para pagar a gasolina que gastaram perseguindo Oscar pelas ruas. No dia seguinte, Oscar volta para observar Brian antes de ir para a escola, mas dessa vez ele é surpreendido pelo próprio, que chama ele para ir treinar. Os dias passam e Oscar está aprendendo cada vez mais. Ele treina muito e aprende todas as técnicas que Brian ensina. Até a postura dele perante a gangue muda, mesmo que ainda não consiga dar a lição que aqueles malditos merecem. Um dia, Oscar fala do seu desejo de usar o que ele aprendeu em uma competição, mas Brian recusa rapidamente. Ele explica que ensinou tudo aquilo para Oscar ter como se defender e não para se gabar. Um dia, enquanto eles treinavam, a gangue L17 aparece no carro, mas dessa vez eles não querem extorquir o Oscar, muito pelo contrário, eles vieram trazer o irmão dele, Hector. Sim, ele mesmo, o capitão da gangue. Acontece que ele tinha acabado de sair da prisão. E como ele conviveu tanto com os policiais, Hector podia sentir o cheiro de um tira a quilômetros de distância. Não demorou muito para perceber que Brian era um tira, e a situação ficou bem tensa porque ele não escondia o desafeto por policiais. Por causa disso, o Hector leva seu irmão dali, e pro Brian só resta pedir que Oscar tenha cuidado. Afinal, ele estava entrando no mesmo carro que perseguia ele alguns dias antes. Se você deseja que o Oscar pare de ser perseguido e dê um couro nesses moleques, comenta aí embaixo #Oscar. Assim quem não viu o vídeo não vai entender nada. À noite, Oscar vai com seu irmão e os comparsas dele em um clube de lutas clandestinas. Um lutador estava ganhando de todos que se atreviam a lutar com ele. O juiz pergunta se tem mais algum doido para tentar derrubar o campeão e abocanhar um bom dinheiro. De repente, Oscar sobe no ringue e desafia lutar com o vencedor. Ele paga a taxa e deixa todo mundo sem entender nada. Afinal, né? Ele é magrelo, com cara de quem foi criado pela avó, num condomínio fechado à base de leite desnatado com Nescau sem glúten. Ninguém nunca viu ele lutando e, pela aparência, no máximo que ele chegou de uma luta foi uma guerrinha de travesseiros. Mas, mesmo assim, Oscar conseguiu fazer o improvável. Ele derrubou o campeão sem sofrer nenhum golpe sequer. Além de faturar a grana, ele ainda recuperou o dinheiro do gangster que ameaçou ele há dias atrás. Mas alguém gravou a luta de Oscar e o vídeo foi parar nas mãos de Sonny Kilbane, um prisioneiro de segurança máxima que foi colocado atrás das grades pelo próprio Brian. O advogado consegue entrar em contato com Sonny e mostra o vídeo. Pelos gestos, o cara reconhece que ninguém lutava daquele jeito, senão ele, Brian. Por consequência, ele ordena que eliminem o garoto para tentar atingir Brian de algum jeito. Enquanto isso, Hector vai com seu irmão até Brian e tenta contratar ele para ser o seu treinador pessoal. Mas Brian recusa a oferta na hora. Isso aumenta as tensões ao ponto de Hector ameaçar Brian, mostrando o cabo da pistola. Diante disso, Brian parece que vai se render, mas surpreende a todos ao alcançar rapidamente uma
uma arma que estava escondida e em seguida aponta para Hector. Agora, controlando a situação, Brian obriga Hector a deixar a arma no chão e sair da sua propriedade. Logo depois que os membros da gangue saem, Brian manda Oscar ir embora e que nunca mais volte. Na manhã seguinte, Hector tenta inscrever o seu irmão em uma academia local de boxe, onde Marisol, a recepcionista, começa a flertar com Oscar. Mas tudo isso é interrompido pela chegada de dois homens misteriosos, que dizem ser promotores de lutas e estavam procurando por Oscar. O dono da academia entra na conversa, tentando saber de qual equipe aqueles homens eram, mas eles foram pegos na mentira. O cara conhecia todas as equipes de promotores das propriedades, tanto do lado do México quanto do outro lado da fronteira. Graças a ele, Oscar e Hector descobrem que os homens eram na verdade capangas procurando Brian. Diante disso, Oscar convence Marisol a ir com eles na casa do Brian, já que eles todos foram proibidos de pisar lá. Mas a presença de uma pessoa neutra seria bem-vinda para alertar ele sobre o perigo. Marisol concorda e Oscar consegue alertar Brian sobre o que aconteceu. Então, Brian rapidamente pede a todos, incluindo Hector, para se abrigarem na casa dele, porque ele suspeitava que estavam sendo perseguidos. O cara tem o instinto mesmo. Dois homens armados aparecem e começam a atirar neles. Os comparsas da gangue de Hector foram alvejados ali mesmo no carro. Isso deu tempo suficiente para eles se esconderem dentro da casa. Brian revela que eles estão extremamente seguros ali porque a casa é blindada. Por causa da desconfiança de Hector, ele é obrigado a admitir que ele era um oficial das forças especiais e que os homens do lado de fora estavam atrás dele. Logo em seguida, Brian começa a elaborar uma estratégia para escapar dos ataques. Ele pede ajuda para o Hector. A ideia era passar em frente de uma janela em um momento específico, assim ele conseguiria distrair os homens do lado de fora que fariam disparos contra a janela, e daria tempo para o Brian surpreender eles por trás. A ele, Hector, que já não confia em Brian, quase se borrou de medo. Mesmo assim, com todo o cagaço, Hector passa em frente à janela e a sombra dele faz o capanga atirar contra o vidro. Enquanto isso, o Brian já estava do lado de fora e consegue eliminar um dos caras. O outro cara não conseguiu furar a casa blindada, então ele pega um galão de gasolina e tenta incendiar o local. Mas Brian se aproxima do sujeito por trás e consegue render ele. O cara olha pro lado acreditando que o comparsa vai salvar ele daquela situação. Me ajuda aí, né? Mas o que ele não sabe é que Brian já fez a limpeza de terreno antes de estar bem ali mirando a cabeça do sujeito. Ainda na esperança de contornar a situação, o homem joga o galão em Brian e entra em uma luta corporal com ele. Mesmo em desvantagem, o homem pega uma pedra e consegue acertar Brian, mas depois de muita dificuldade, Brian consegue derrubar ele e perguntar quem enviou eles. O cara debocha e não diz nada pra Brian. Todas as chances de tirar informações do capanga falharam, porque o cara não colabora muito. Então, Brian pega o galão e joga gasolina nele. A ideia é fazer pressão psicológica apenas. Mas, antes de Brian acender o fogo, o improvável acontece. Se você quer aprender a ter um canal de sucesso no YouTube, considere ir na Hype Cut. Foi aquele conhecimento que eu adquiri que fez esse canal e vários outros chegarem no patamar gigantesco que eles estão. Então, se você quer ser guiado por alguém que já sabe o caminho, é só ir no comentário fixado que vai ter todas as informações. Ok, então depois de jogar gasolina no cara e fazer pressão psicológica, o improvável aconteceu, né? O próprio capanga acendeu um isqueiro, pensando que virar churrasco era melhor que dar informações privilegiadas. Depois desse confronto, Brian pede a Oscar e aos outros que saiam o mais rápido possível antes que sejam associados a tudo o que aconteceu. Para isso, ele mostra uma passagem subterrânea escondida debaixo da cama. Agora sim sabemos como o malandro saiu da casa. Durante o caminho, Brian conta que ele precisou abandonar a polícia depois de ver a sua mulher sendo agredida. Segundo ele, o Sonny era um policial também, e Brian conseguiu mandar ele pra cadeia, mas ele era traiçoeiro, já que não conseguia atingir Brian diretamente, ele usava outras pessoas que ele amava pra tentar fazer isso. Por causa disso, a mulher dele foi brutalmente agredida. Por sorte, ele chegou e conseguiu acabar com os homens que fizeram aquilo com a sua querida esposa. Mas para não sofrer vingança, ele orientou sua mulher a falar que foi agredida por ele mesmo. Assim, ela seria incluída na medida protetiva, enquanto ele se tornaria um foragido e sumiria do mapa. Aquilo era tão bom quanto ser declarado falecido. Brian indica a direção de um túnel para eles chegarem até um Aras, o lugar que tem cavalo. À noite, um grupo de policiais aparece na casa de Brian para tentar acabar com ele, já que as pessoas com quem ele se envolveu tinham conexões com o governo. No entanto, ele revela estar mais do que preparado para uma situação como aquela. Alguns oficiais tentam arrombar a porta,
que é blindada e tem 3 trancas. Brian calmamente conta cada impacto e destranca a porta. Quando ele menos espera, a porta se abre e ele dispara contra os 2 policiais. Além disso, a casa conta com armadilhas químicas. Ele consegue neutralizar os ataques facilmente. De repente, ele sai de uma cortina de fumaça e surpreende alguns policiais já na viatura e desarmados, prontos para bater em retirada, mas Brian não finaliza eles e deixa o carro ir embora. No dia seguinte, os capangas capturam Hector, achando que ele teria informações sobre o policial. Só que, quando eles estavam prestes a arrancar a orelha dele com uma peixeira de dar medo, Brian aparece repentinamente e salva eles, eliminando aquele que parecia ser o líder. Brian é zica, né? Logo, ele é perseguido pelo restante dos capangas. Brian corre o mais rápido que pode e guia o grupo de bandidos para um local aberto, onde luta contra eles um por um com golpes rápidos e certeiros usando as próprias facas deles. Brian volta para libertar Hector, que finalmente começa a respeitar o homem. Por outro lado, Oscar e Marisol decidem voltar na propriedade dele para encontrar Hector, mas são surpreendidos por um grupo de policiais. Isso obriga Oscar a lutar contra eles. De repente, um dos últimos homens parece ter o mesmo estilo de luta. Por causa disso, Oscar tem mais dificuldade de derrotar o sujeito, mas mesmo assim ele consegue derrubar o capacete do oponente, revelando o rosto dele. Vendo que perdeu, o policial pede para Oscar parar e se revela como um amigo. O nome dele é Davis e fala que Brian também ensinou a ele tudo o que ele sabe. Olha, ele tem um discípulo. Davis pede a ajuda de Oscar para encontrar Brian, pois aparentemente ele quer ajudar. Olha, essa história tá muito errada. Enquanto isso, Hector começa a se dar melhor com Brian depois de notar uma tatuagem de prisão nele. Brian explica que estava na prisão como policial, o que parece loucura para Hector. Ao mesmo tempo, Oscar começa a suspeitar das verdadeiras intenções de Davis, mas já era tarde demais. Ele caiu na lábia do cara e agora tá no carro com Marisol sendo escoltado por homens armados. Isso leva Oscar a ligar pro Hector e contar o que aconteceu, enquanto Marisol também usa seu dispositivo para tentar saber a localização deles. Brian aconselha a não confiar em ninguém, mas antes que pudessem continuar falando, Davis percebe que tem algo estranho acontecendo e pega o celular de Oscar e joga-o da Marisol pela janela. Diante disso, Brian revela a Hector que Davis realmente foi quem atentou contra a sua vida no passado. Ouvindo isso, Hector fica alterado, temendo pela vida do seu irmão. De volta a Oscar, ele e Marisol chegam a uma espécie de fazenda onde a garota é levada separadamente e o garoto é ameaçado para revelar o paradeiro de Brian. Mas antes, Oscar começa a ter uma crise de vômito. Assim, ele nota uma numeração na parede. O medo deu uma ajudinha pro Hector. Agora ele reúne um grupo de bandidos com a ajuda de Brian. A intenção é resgatar Oscar e Marisol. Enquanto isso, Oscar acaba em uma sala com Valdez, o líder de um cartel importante, também com Davis e o político corrupto. Eles forçam Oscar a ligar para Hector. Mas antes de ligar, ele manda uma mensagem com a numeração que ele memorizou. Quando Davis pergunta o que era aquilo, Oscar diz que é um código secreto e que sem ele, o irmão não atende a sua ligação por nada nesse mundo. Não demora muito para a gangue do Brian e Hector chegarem até a fazenda seguindo a numeração. Eles iniciam um confronto armado entre o cartel e os gangsters. Infelizmente, os gangsters estavam perdendo por causa do poder bélico da polícia corrupta, mas logo depois chegam reforços e o conflito armado ganha fôlego de novo. Nos arredores da fazenda, Brian e Hector se infiltram na casa sem muita resistência. Imediatamente, ambos se preparam, com Hector cobrindo a sua fuga e Brian avançando para resgatar os garotos, acabando com quem ficasse no seu caminho. Ele encontra alguns líderes e começa a neutralizar um a um, mas Davis consegue escapar. Na cela, Oscar aproveita um momento de distração do comparsa que tá vigiando eles e dá uma gravata no cara, fazendo ele cair desmaiado. Quando ele consegue abrir a cela, Davis aparece e os dois começam a lutar. E aí já viu, né? Eles têm o mesmo estilo de luta, então ninguém consegue bater em ninguém, porque quando um ataca, o outro se defende. Mas a derrota de Davis partiu dela, Marisol. Empunhando uma pistola, ela faz uma sequência de disparos que faz Davis cair. Os gemidos de dor dele são ouvidos pelo Brian, que consegue eliminar os outros. Quando ele chega na cela, encontra Oscar e Marisol na cela com Davis. Brian parece estar orgulhoso do seu aprendiz após ele se certificar de que estão bem. Ele tenta escapar levando Oscar e Marisol, mas quando o grupo tá do lado de fora, Valdez aparece e começa a disparar neles. Oscar e Marisol correm para trás de alguma coisa para se protegerem. Brian também tenta se proteger enquanto dispara contra Valdez, mas a munição acaba. Por sorte, a munição do chefe do cartel também. Nesse momento, enquanto Brian tenta encontrar munição extra nas armas
armas dos homens caídos, o oponente simplesmente troca o cartucho. Mas quando ele mira para acertar a cabeça de Brian, Hector aparece e consegue derrubar o homem. Agora ele foi pro inferno de uma vez por todas. Ele não só salvou o irmão e a crush, como também conseguiu retribuir o favor a Brian. Horas depois, a polícia chega. Dessa vez é a corporação séria e honesta. Eles tomam os depoimentos do grupo, mas Brian leva uma surpresa. Sua esposa aparece. Ele tinha se afastado dela, tentando proteger o seu amor das garras do crime, já que da última vez ela vivenciou momentos de horror, mas como conseguiram acabar com o cartel, não havia mais razão para se esconderem. Apesar de tudo, ainda havia uma pendência a ser resolvida. Sonny, o bandido que Brian colocou na cadeia, ele é o cabeça por trás de tudo aquilo, e mesmo que eles tenham acabado com o cartel, Sonny poderia recriar com novos homens, mas ele foi chamado na sala de visitas. Quando chegou, os policiais tiraram seus capacetes e toucas enquanto apontavam objetos pontiagudos para ele. Sem saber do que se tratava, Sonny olhou para o último policial, que quando tirou seu capacete, mostrou sua cara. Sim, ele, o homem, Brian em carne e osso, pronto para fazer picadinho daquele canalha.